Olá, seja bem-vindo ao programa Ecologia e Meio Ambiente. O programa Ecologia e Meio Ambiente é uma produção da Agenda 21 de Passo Fundo, em parceria com a TV Câmara e a Câmara Municipal de Vereadores. Faz parte do projeto Educomunicação, que é um programa de educação ambiental nos meios de comunicação, que consiste na construção de processos educativos voltados para a preservação do meio ambiente. Os espectadores também estão convidados para participar da construção das pautas do programa, tanto deste programa Ecologia e Meio Ambiente aqui pela TV Câmara, quanto também ao programa da Rádio Planalto AM, que vai ao ar todas as quintas-feiras às 16 horas. Você pode enviar um e-mail para agenda21passofundo@gmail.com e dar a sua sugestão sobre pautas para esses dois programas. Você também pode participar ligando, né? Você pode ligar para o telefone 3601 1150 e fazer a sua sugestão. Hoje nós estamos com um tema, né? Um tema 26 anos da Eco 92, avanços, desafios e perspectiva para o desenvolvimento sustentável. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo o Rubens Astolfi, ele que é secretário municipal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e também o presidente do Conselho do Meio Ambiente aqui de Passo Fundo. E também Claudir Alves, ele que é presidente do Comitê da Bacia do Rio Passo Fundo. Sejam bem-vindos, então, ao nosso programa Ecologia e Meio Ambiente, hoje falando de um assunto que trata aí, de uma ação, de uma conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente e desenvolvimento realizadas lá no mês de junho, mas de 1992. Então a preocupação com os problemas ambientais não é algo novo, é algo que vem já há muitos anos e onde aconteceu então outros eventos, como a Conferência de Estocolmo, em 72 na Suécia, e este evento que aconteceu no Rio, aqui no Brasil, em 92. Mas os problemas são os mesmos, né? Então hoje nós trouxemos essas duas pessoas que são focadas, trabalham nesta área para nos conversar um pouquinho. Então sejam bem-vindos e primeiramente eu já começo perguntando ao Claudir sobre a questão do comitê, né? Nós queremos aí primeiramente saber, Claudir, o que o Comitê da Bacia do Rio Passo Fundo, nos faz aí por essa questão, dos recursos hídricos da nossa cidade, e eu sei que não é só de Passo Fundo, de toda a região. Assim, se a gente for pegar o tema, então, da Eco 92, os desafios, a partir de 92 começa a se instituir a base legal. Então, a partir de 92 a gente tem primeiro a 10.350 do Estado do Rio Grande do Sul, na questão dos recursos hídricos, então a lei estadual. A gente tem em 97 a promulgação da lei federal dos recursos hídricos, a 9433, e a partir disso a gente já tinha então em 88 o primeiro comitê do Estado do Rio Grande do Sul e o primeiro do Brasil é o Comitê Sinos. Então, a partir dali começa a se trabalhar, a se questionar mais a questão do envolvimento da comunidade na construção das políticas públicas voltadas aos recursos hídricos. Então, já poderia dizer que avanços dentro das perspectivas de 92 estão as políticas públicas voltadas a recursos hídricos, E a questão do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo, a gente vem trabalhando e a gente vem buscando trabalhar a mobilização das pessoas para o tema água, a importância que tem o tema água para o desenvolvimento da cidade e da região. Então, se Passo Fundo é considerado o berço das águas, pois aqui na região nós temos as nascentes de 5 bacias hidrográficas das 25 que a gente tem no estado, a gente também tem uma preocupação com isso. Como vamos preservar isso? A gente percebe também que a gente tem o Rio Passo Fundo, que está localizado, que divide a nossa cidade, que corta a nossa cidade, mas que não é um grande rio com um volume enorme, expressivo de água. Então a gente tem problemas
situados na questão do abastecimento público, mesmo o Rio Passo Fundo sendo uma fonte geradora de energia, que é bom. Então a gente tem em torno de 12% da demanda do Estado de energia elétrica suprida pelo Rio Passo Fundo. Então isso são fatos interessantes, mas a gente ainda precisa reconhecer o rio como um ente vivo, que precisa de cuidado. Então a gente precisa reconhecer que o rio que está então banhando a nossa cidade precisa e necessita de cuidado. E claro que tem ações de várias entidades voltadas para isso, mas que a gente, toda vez que a gente vai conversar sobre isso, se fala na poluição, se fala nos problemas e nunca nas soluções. Então, se a gente pensar a água como algo que chega todo dia na nossa torneira e que é oriundo da bacia hidrográfica do Rio Passo Fundo, talvez a gente comece a entender um pouquinho melhor e pensar melhor na condição do rio e a ter esse cuidado que eu falo, que é entender que o rio ele precisa de um cuidado porque ele vai se autodepurar, mas em função também se a gente cuidar. Se a gente não cuidar dele, a gente acaba matando ele aqui nas nascentes e aí o fluxo dele, a sequência na bacia hidrográfica terá problema no futuro. A importância de nós reconhecermos como um ente vivo, né, Claudiro? Muito bem colocado. O rio necessita de uma atenção, como todas as pessoas necessitam. Nesse primeiro momento, então, estamos conhecendo um pouquinho, né, do que é o trabalho de cada um. E nesse sentido, secretário, nós gostaríamos de saber quais as estratégias da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para o desenvolvimento sustentável, né? Eu sei que o senhor também é presidente do Conselho do Meio Ambiente. Então, a gente gostaria só de compartilhar com os nossos telespectadores essa questão de o que a Secretaria faz nessa estratégia. Isso, o desenvolvimento sustentável foi um conceito que ele se aprimorou e foi difundido justamente após a Eco 92 aqui no país, né? É claro que ele pode ser discutido há muito mais tempo, mas a partir dessa data é que isso fica mais claro, mais evidente na gestão ambiental. Antes disso, nós poderíamos talvez separar a gestão ambiental como uma gestão mais preservacionista, mais de proteção dos recursos naturais, e após esse período, e talvez mais recentemente, o conceito de desenvolvimento sustentável vem sendo aplicado, que é aquele desenvolvimento que leva em consideração a questão ambiental, a questão social e também a questão econômica, né? Um equilíbrio. Cabe aos órgãos ambientais, no caso a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, fazer a aplicação desse conceito, né? Para isso, a Secretaria do Meio Ambiente trabalha com alguns serviços, né? Que é a fiscalização ambiental, outro é o licenciamento ambiental, né? Tem todo um cuidado com a arborização urbana do município, a questão da fauna urbana, da coordenadoria do bem-estar animal e também da educação ambiental. Esse Dia Mundial do Meio Ambiente, o dia 5 de junho, que foi instituído lá na Conferência de Estocolmo em 1972, ele traz em cada ano um tema, uma pauta importante definido pela Organização das Nações Unidas para serem discutidos em todo o mundo. Esse ano o tema é a poluição plástica, né? Então a estratégia da Secretaria do Meio Ambiente, junto com todas as entidades ambientalistas aqui da cidade, seja o Comitê Bacias Rio Passo Fundo, a Agenda 21, os conselhos, o Fórum da Agenda pela Preservação Ambiental, que é o Fórum da APA, é discutir esse tema nesse mês de junho. Então nós trabalhamos muito a questão da educação ambiental, com uma programação bastante intensa lá no Parque Banhada Vergueiro, e onde o principal recado para ser dado é para que nós façamos um esforço coletivo para acabar com a poluição plástica. É o porquê de ter escolhido o plástico esse ano. O plástico ele leva centenas de anos para se decompor, né? E às vezes alguma atitude simples de cada um, do individual, pode fazer a diferença, né? Talvez substituir o copo de plástico por uma xícara de vidro, um talher descartável por um talher convencional. Isso ajuda muito o meio ambiente, porque nós não vamos estar gerando essa matéria que temos problema para descartar, e aí vamos estar ajudando o meio ambiente com todas essas questões de descarte correto e não geração, principalmente, dos resíduos. Então a Secretaria do Meio Ambiente ela trabalha com todos esses temas, e a própria existência da Secretaria do Meio Ambiente é um avanço, né? Se nós pensarmos em comparação a 26 anos atrás, que eu tinha 3 anos, né, mas a gente estuda
e percebe isso. Lá em 1992, os municípios não tinham órgão de proteção ambiental nos municípios, né? Ficava restrito muito aos órgãos estaduais ou ao próprio IBAMA, que era um órgão federal. Então, existia um crime ambiental na cidade de Passo Fundo, por exemplo, a denúncia ele tinha que ser feita por um órgão estadual. Ainda que Passo Fundo nós estamos falando de um polo regional e que existem algumas estruturas do governo do estado aqui, mas se pensarmos numa cidade menor, né, era muito mais difícil de acontecer essa fiscalização ou essa gestão ambiental por não ter os órgãos municipais. Então, a partir da ECO 92 também, com a série de legislações criadas que o Claudir já comentou aqui, que os órgãos municipais foram se estruturando, e isso nós podemos dizer que foi um avanço, né, que é o avanço da gestão ambiental dividido em todos os entes federativos, o ente federal, o ente estadual e o ente municipal. Então a Secretaria do Meio Ambiente faz parte do Sistema Nacional do Meio Ambiente e aí aplica as políticas ambientais existentes através da legislação. E o papel do Conselho Municipal? O Conselho, dentro do Sistema Nacional do Meio Ambiente, né, ele é o órgão máximo de representação política de um município, né? Então nós temos aqui em Passo Fundo um Conselho de Meio Ambiente paritário, né, com 18 entidades integrantes, sendo 9 entidades governamentais, dividido em órgãos federais, estaduais e municipais, e 9 entidades não governamentais. O nosso Conselho de Meio Ambiente aqui de Passo Fundo ele reúne mensalmente, em todas as segundas, quintas-feiras do mês, pela parte da manhã, às 8h30 da manhã, lá no Parque Banhada Vergueiro, e ele também tem caráter deliberativo, né? Boa parte dos conselhos são apenas consultivos, e o nosso conselho aqui de Passo Fundo ele é deliberativo. Então ele delibera as políticas públicas ambientais, ele tem força de prover e aprovar resoluções que têm força semelhante a legislações, e também faz a gestão dos recursos financeiros do Fundo Municipal do Meio Ambiente, além de discutir as pautas de interesse do município. Então, o nosso conselho ele funciona regularmente e contribui muito para a política pública de Passo Fundo, porque se nós analisarmos ao longo dos anos, boa parte das legislações municipais e planos ambientais, eles partiram ou tiveram a participação do Conselho do Meio Ambiente justamente por ter esse caráter deliberativo. Então, ele é o órgão colegiado máximo da gestão ambiental do município. Como é importante nós termos, né, entidades, órgãos que tratam desse tema, importantíssimo. O Rubens, né, o secretário Rubens já adiantou um pouco a próxima questão que eu trago, mas o Dia do Meio Ambiente, então comemorado nesse mês, no dia 5, tem como tema esse ano, Acabe com a Poluição Plástica. O objetivo da ONU, Meio Ambiente, é chamar a atenção da sociedade para reduzir a produção e o consumo excessivo de produtos plásticos descartáveis. A ONU também está com a campanha que me chamou muita atenção, que é Mares Limpos, né, para acabar e combater o lixo marinho e mobilizar todos os setores da sociedade global no enfrentamento desse problema, que se não for solucionado poderá resultar em mais plástico do que peixes até o ano de 2050. Então, nesse sentido, eu trago esse tema porque me chamou muita atenção, né, essa provocação. Nós não temos mares, né, em Passo Fundo, nós temos apenas rios, né, como o Claudir trouxe, né, nós somos o berço aí dos rios, mas é uma preocupação mundial e que é importante a gente falar também. Nesse sentido, Passo Fundo aí está participando desse, com certeza está participando desse movimento global de combate a plástico. Plástico, né, lixo, na questão dos rios, Claudir. Existe o comitê, existe algum conhecimento, alguma ação ou alguma política pública que está sendo desenvolvido no sentido de limpeza desses rios ou até mesmo de apontamentos feitos pelo comitê? Assim, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Passo Fundo ele vem trabalhando nesse sentido, mas quem faz então a parte de fiscalização e a parte de limpeza não é propriamente o comitê, e sim as entidades membros. Então, no caso, aqui em Passo Fundo, a própria prefeitura tem um trabalho voltado à questão do resgate ou da condição para que as pessoas depositem seus resíduos sólidos em containers próximos ao rio. Como você falaste, a gente não tem mares aqui, mas
os nossos rios têm as ligações com o mar, então se a gente não fizer uma gestão adequada, acaba que plástico acaba indo para dentro do oceano. Então a nossa ação ela é local, mas o efeito ela é global. Então quando a gente tem essa percepção que a gente vive num casulo, então a gente acaba realmente olha, eu acredito que eu fico nessa minha casinha, a partir daqui eu não tenho interferência em espaço outro. Então a gente tem que passar a perceber que o mundo ele é a nossa aldeia, né? E a gente parar de fazer o descarte inadequado, né? Então a gente tem, parece que a culpa é do plástico, mas a culpa não é do plástico, a culpa é nossa que não descartamos corretamente. Então, substituir o plástico por material biodegradável, o uso da sacola ecológica, então isso também colabora. Então, se você vai comprar qualquer medicamento, eles te colocam uma sacola, então, dá para te levar isso e carregar isso no bolso, ou não necessário levar esse material junto. Então, essas ações também colaboram com isso. E a gente tem sim que começar a perceber que, como eu falei anteriormente, o rio é um ente vivo e a gente acaba depositando nele vários materiais. Então, o que pode causar a deposição de plástico no rio? Acaba que o oxigênio, né, a transmissão do oxigênio, os peixes acabam batendo no plástico e acabam ficando sem oxigênio e acabam morrendo. A tartaruga pode fazer a decomposição ou comer esse plástico. O restante não. Então, os micro-organismos presentes dentro do rio não fazem a decomposição do plástico e isso é um problema sério para o rio. Então, você tem, não consegue fazer, os raios solares não conseguem fazer a fotossíntese, então uma série de problemas que ocasiona a partir disso. Então, você não, a condição do rio só vai melhorar se a gente fizer a gestão completa dos resíduos sólidos, no caso dos plásticos, da questão dos resíduos urbanos, na questão do esgoto, resíduo industrial, né? E também da geração da parte agrícola. Então, fazer gestão não é algo simples, é muito complexo. E a integração de todos os planos que são regionais, colocar eles, ou setoriais, colocar eles integrados, é que vai viabilizar isso. E a gente ainda não tem essa completa interligação dos planos, tanto de saneamento, de recursos hídricos, todos eles precisam ser interligados para que a gente consiga melhorar essa gestão. Com certeza, né? Então, nós precisamos pensar, né? Pensar em conjunto essas questões, principalmente envolvendo a vida do rio. Nós temos que fazer um intervalinho, mas em seguida nós voltamos então com mais programa Ecologia e Meio Ambiente. Voltamos ao programa Ecologia e Meio Ambiente. Então seja bem-vindo, né, para o nosso segundo bloco. Hoje nós estamos falando sobre a Eco 92, estamos recebendo o secretário Rubens Astolfi, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e também o Claudir Alves, ele que é presidente do Comitê da Bacia do Rio Passo Fundo. E o nosso assunto não poderia ser diferente, né? Meio ambiente, ecologia, rios, né? A cultura, enfim, eu olhei a cultura de um trânsito, né? Não, a cultura também tem a ver com o trânsito, mas a cultura de um meio ambiente ecologicamente, né, correto e sustentável. O segundo bloco, então, queremos fazer uma retomada. A questão aí foi falado no início do programa da Eco 92, né? Queremos saber aí, compartilhar com os nossos telespectadores, que há 26 anos atrás, então, aconteceu esse momento no nosso país, né, no Rio de Janeiro, onde até o Fernando Collor de Mello era o nosso presidente, né, nosso então presidente, muitos nem sabem, nem lembram disso. E nós queremos conversar com os nossos convidados quais os avanços, os desafios, né, e a perspectiva para o desenvolvimento sustentável após
nós termos esse grande evento e já passar aí 26 anos. Então vamos começar aí com o secretário Rubens, né? O que você, embora você já nos avisou que era, né, novinho, mas com certeza estudou muito e tem falado muito nessas questões. O que nós podemos falar aí após 26 anos? A principal pauta da ECO 92 era a questão das mudanças climáticas, né? Então, alguns acordos eles foram estabelecidos, os países começaram a cumprir, mas sem dúvida o principal acordo é colocar a pauta ambiental na discussão da sociedade e dos países todos, como o Brasil, né? Não tenho dúvida que uma série de legislações que vieram a acontecer e que nós estamos trabalhando até hoje, em algumas delas, são frutos de movimentos relacionados lá com a ECO 92, né? Seja de descarte correto de resíduos sólidos, das tecnologias que são aplicadas, do fim dos lixões, né? Então, diversas legislações são frutos daquele movimento, e o que eu falei aqui no primeiro bloco, que eu acho que é o mais importante, é que foi a tradução da gestão ambiental para todos os entes federativos do país, né? Então, os governos do estado começam a se preocupar mais ainda e também os governos municipais a tratar os temas ambientais, colocar nas suas pautas e nas administrações públicas, né? Então, após essa conferência, né, as entidades ambientalistas foram as principais que trouxeram essas bandeiras para os municípios, e o resultado é isso que nós temos hoje, né? Uma série de legislações que tratam o tema ambiental, que definem atividades tanto do poder público quanto da população, mas que sem dúvida precisamos avançar em muitas delas, né? E talvez essa questão principal hoje, que seria a troca, por exemplo, da nossa matriz energética, né? Muito se discute sobre o aquecimento global, sobre as mudanças climáticas, mas para que isso seja enfrentado, nós precisamos mudar a nossa matriz energética para energias renováveis, né? Então agora já começa a surgir um pouco da energia solar, energia eólica, né? Outros combustíveis sendo utilizados, mas ainda isso está aquém do acordado ou do esperado lá de 1992. Então foi uma grande discussão e que até hoje causa desdobramentos. É com certeza um assunto importantíssimo, né? Então, o primeiro movimento aconteceu em 72, 10 anos após, então, 92 no Rio de Janeiro. Então, o segundo movimento já foi no Brasil, o quanto foi importante. Resgatando um pouquinho da história, a nossa capital naquele momento mudou, né? Mudou de Brasília para o Rio de Janeiro. Então, foi um momento importantíssimo para o nosso país. Trazendo para a questão aí, Claudir, que você já trouxe dos recursos hídricos, né? Qual a importância de termos o cumprimento, né, de todos os acordos aí da ECO 92 e todos os compromissos assumidos para a questão hidro, né, para a questão das águas? Pois se a gente voltar para a esfera local, né, e alguns dos avanços então da ECO 92, a gente vai ver que em Passo Fundo nós temos, participa-se de 2 comitês de bacia, né, o Comitê Passo Fundo e o Comitê Alto Jacuí, a estrutura da Agenda 21 atuante em Passo Fundo também é fruto no Brasil dessas negociações de 92, a instituição dos conselhos, a grande maioria deles estão baseados nos estudos e aprofundados na ECO 92, as questões que eu falava anteriormente das questões da política, né? Mesmo a gente não tendo a implementação completa da política estadual dos recursos hídricos ou da política nacional dos recursos hídricos, toda ela é instituída porque a gente tem os instrumentos de gestão, ainda falta parte deles. Então você tem, para a gestão, você teria que ter o monitoramento da qualidade da água, teria que ter a cobrança pelo uso da água, isso ainda não está instituído no Rio Grande do Sul. Tem monitoramento até 2010, 2013 tinha monitoramento da FEPAM, houve um hiato aí no meio, agora está voltando, então isso ainda precisa. A questão dos efeitos climáticos, hoje a gente tem dentro da SEMA uma sala de situação também atuante, pode até te dar com antecedência quando vai chover, qual o volume de chuva, prever
os desastres antecipadamente. Então, isso tudo é evolução que vem acontecendo a partir de uma Eco 92 que definia algumas coisas na política pública voltada ao meio ambiente que precisava ser efetivada. Então, você tem a criação da Agência Nacional de Águas, tem a criação do próprio Ministério do Meio Ambiente, tudo isso é avanços que teve a partir da Eco 92. Claro que a gente precisa melhorar algumas situações no local ainda, que é a questão das sacolas plásticas que precisam ser eliminadas ou trocadas por sacolas biodegradáveis ou óxido biodegradável, e aí sim você vai evoluir, vai melhorar. Mas isso tudo são coisas que já são avanços que a Eco 92 possibilitou. É justamente essa questão, né, que inclusive é o tema, né, do descarte aí dos plásticos. Nós temos sorte do nosso município ter recolhimento do lixo, né, em todas as casas. Antigamente não era tão fácil assim, né? Há uns 30 anos atrás, com certeza os nossos pais, não era tão fácil essa questão de descartar um lixo. Hoje, por exemplo, existem serviços da prefeitura que, se você tem grandes lixos, né, como sofás e tal, que eles vão lá e retiram. Antigamente era muito mais difícil, hoje nós temos essa facilidade. E isso então depende principalmente da educação ambiental, né? O que é muito importante, o que nós sempre batemos, que a educação é sempre o melhor caminho, né, em qualquer instância, em qualquer momento. E por falar em educação ambiental, nós sabemos que o mês de junho é especial para essa questão, para esse assunto do meio ambiente, né, da ecologia. E nós temos uma agenda, né, uma agenda aí, acontece então a Semana Municipal do Meio Ambiente, onde tem atividade durante toda a semana. E nós gostaríamos de saber o que a Prefeitura de Passo Fundo, então, está preparando para a nossa comunidade, inclusive o pessoal participar, né, conhecer aí o que vai acontecer em Passo Fundo neste mês. Aqui em Passo Fundo nós temos uma agenda um pouco diferente, comparando com os outros municípios, né, porque ela é uma agenda coletiva, né? Então a agenda da Semana do Meio Ambiente, que aqui se tornou um mês do meio ambiente, porque nós temos atividade até o final do mês de junho, ela é coletiva no sentido de várias entidades pautarem, né? Então a Agenda 21 é uma entidade que ajuda a organizar as programações alusivas ao Dia do Meio Ambiente, as instituições de ensino também, a própria Assembleia Permanente pela Preservação Ambiental, a APA, também é outra instituição, todas as escolas participam. Então nós temos atividades que vão do dia 1º ao dia 30, né? E obviamente que o principal foco é a educação ambiental, a conscientização da população. A ideia é chamar a atenção mesmo para esse tema, que é acabar com a poluição plástica, né? Então são atividades muito voltadas para o tema de educação, né? Algumas atividades mais práticas, como por exemplo uma campanha que nós temos durante todo o mês de junho na Secretaria do Meio Ambiente de recolhimento de resíduos eletrônicos, né, de óleo de cozinha usado, óleo doméstico, e também da garrafa PET, né, em virtude da poluição plástica ser o tema desse ano. Então, em todos os dias do mês as pessoas podem levar esse material para fazer o descarte lá na Secretaria do Meio Ambiente, e diversas atividades de cunho educativo. Então, o Parque Baiada Vergueiro está com uma programação de todos os dias recebendo turmas de alunos, escolas, pessoas preocupadas com a temática ambiental, onde é focado muito a questão da reciclagem, da coleta seletiva, do descarte correto dos resíduos. Então, é dessa maneira que é feita a programação aqui em Passo Fundo durante todo o mês de junho, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Sempre lembrando que a gestão ambiental ela é algo que deve ser compartilhado, né? Não é só função da prefeitura, não é só função das pessoas e nem só função do Comitê de Bacias do Rio Passo Fundo. É algo que deve ser feito perante todas as pessoas e todos os entes. Então, só assim nós conseguiríamos mudar a situação e melhorar a questão do meio ambiente da nossa cidade. Então, esse é o principal objetivo de toda essa grande discussão agora no mês de junho. É importantíssimo, né, pensarmos em educação ambiental, né? Sabemos que após 92, com certeza, é reflexo da Eco 92,
Todas as escolas, né, todas as escolas incluem em seu currículo, dentro das próprias disciplinas, a questão do meio ambiente, do cuidado ao lixo, né, dos cuidados, principalmente desperdício das águas. Então, o quanto é importante tratarmos esse assunto com seriedade e levarmos aí a todas as escolas, a toda a comunidade. Sempre lembrando que o agente principal que pode de fato mudar essa questão da poluição, pode ajudar, são as pessoas, porque o plástico não vai sozinho, né? O plástico ele não vai parar sozinho lá no mar, não vai parar sozinho, ele não vai sozinho. Alguém largou no meio ambiente, largou na rua e foi para lá, né? Trazendo essas questões. Claudir, alguma consideração a respeito dessa questão, principalmente desse mês de junho, que se trata aí da ecologia, do meio ambiente? Quando a gente fala, normalmente a gente fala do meio ambiente pensando o meio ambiente como algo distante, né? Como, olha, eu vou plantar uma árvore, vou, né? O meio ambiente está lá, tem o passarinho, tem isso. Não, a gente tem que começar a cuidar do nosso ambiente, do meu ambiente, aonde eu vivo, o que que eu preciso, o que que eu posso fazer para melhorar. Até a conversa entre pessoas tem que melhorar. Esse é o nosso meio, essa é a melhor forma de a gente conviver com o outro. Como eu falava anteriormente, a gente não é um ente isolado, então a gente precisa conviver, compartilhar informações sobre tudo e sobre todos, na verdade. E a gente às vezes esquece que a gente, enquanto ser humano, a gente faz parte do meio, né? E a gente tem que se incluir no meio, e essa é a minha consideração principal, é essa, a gente fazer parte do meio é o principal desafio. Então eu quero agradecer aos nossos convidados pela participação, né, sobre esse assunto, sobre a Eco 92, mas também sobre a questão aí da educação ambiental, sobre os recursos hídricos. Então eu quero agradecer, né, e para finalizar então, queremos a sua colaboração, enviando críticas, sugestões de pauta, até mesmo se você quer vir aqui ao programa, aqui é um espaço democrático para que todos possam participar. Você pode mandar um e-mail para agenda21passofundo@gmail.com e pedir. Inclusive, se você quiser participar, você será muito bem-vindo ao programa. Então, muito obrigado pela sua companhia, tenha uma ótima semana, um ótimo dia e também lembre que esse mês é especial, vamos cuidar do nosso planeta, vamos cuidar porque ele é a nossa casa. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.